A avó revela o pesadelo da traição. Marido vira monstro e bebê é cruelmente machucado. Dona Ana jamais imaginou que sua vida tomaria um rumo tão sombrio. Casou-se com Luiz, cheio de promessas doces. Aquele tipo que fala bonito, cheira a perfume caro e faz juras até parecer um príncipe. Mas a máscara caiu rápido. O começo foi só um prelúdio. O que veio depois? O inferno silencioso que até hoje queima sua memória. Quando seu filho Miguel nasceu, tudo parecia ganhar cor de esperança. Mas o que era para ser amor virou um pesadelo sufocante. Luiz mudou. Seus olhos, antes cheios de carinho, viraram tempestade. Gritos cortaram o silêncio da casa. Portas batendo forte, passos pesados pela noite. Ana sentia o chão sumir a cada ameaça, cada tapa que vinha do nada. A criança, frágil e indefesa, estava ali no meio da tempestade invisível. Numa madrugada, o horror atingiu seu pior. Luiz, tomado por alguma coisa que ninguém entende, enlouqueceu. Ana, com o bebê nos braços, viu aquele homem que jurou amar se transformar num monstro. Ele tentou puxar o Miguel da cama. Ela lutou com unhas e dentes, o coração quase saindo pela boca. Sem mais nem menos, pegou o abajur que estava na mesinha ao lado e usou como escudo contra as mãos violentas. O barulho do objeto rachando ao bater no rosto de Luiz ecoou pela casa. Gritos, choro, caos. Ana tremia, o corpo congelado no medo e na adrenalina, enquanto protegia seu bebê como se fosse tudo o que tinha. Depois daquela noite escura, veio a polícia, o silêncio das sirenes, a prisão de Luiz por tentativa de homicídio. Ana e Miguel sumiram como sombras para Belo Horizonte, uma nova cidade onde ninguém sabia nada do que viveram. A reconstrução começou, lenta, dolorosa. Lar novo, trabalho duro, contas apertadas. Miguel, mesmo pequeno, carregou. Com o tempo, um novo amor apareceu. André, um homem simples, paciente, que trouxe um pouco de luz para aquela vida marcada pela escuridão. Mas as noites não ficaram mais fáceis. As lembranças rondavam. A sombra do medo parecia grudada à pele. E quando soube da morte de Luiz, a esperança sutil de paz, enfim, resplandecia. Até o inesperado aconteceu. Uma mensagem anônima chegou em seu celular. Palavras frias. Um aviso que mexeu com todas as suas certezas. Luiz realmente estava fora das suas vidas? Ou o espectro desta história horrível ainda caminhava no escuro, à espreita? O que viria a seguir? Ana não sabia, mas algo dentro dela gritou. O pesadelo pode estar longe de acabar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Avó
revela o pesadelo da traição. Marido vira monstro. O celular de Ana vibrava insistentemente na mesa, rasgando a calmaria do início da noite. A mensagem anônima a fez estremecer. Ela ficou paralisada, o coração disparado, como um tambor ecoando no silêncio. O conteúdo era claro. Ele não está realmente morto. Olhe o que está por trás disso. Cada palavra parecia um golpe, um soco no estômago. Um misto de medo e confusão a envolveu. André estava na cozinha, preparando um café. Ele vinha sendo seu porto seguro, o homem que trouxe um pouco de luz ao seu mundo. Mas agora, a sombra do passado se avizinhava novamente. O pão torrando fez um barulho alto. Ana ficou paralisada, sem saber como agir. As lembranças a consumiam. O caos da noite com Luiz despedaçando sua memória. A imagem dele a atacando voltou com força, e ela mal pôde conter as lágrimas. O que foi, amor? André apareceu na porta da sala, com um semblante preocupado. Ana hesitou, segurando o celular com força, como se pudesse decidir o que revelar a ele. É só uma mensagem, provavelmente trote. Sua voz saiu trêmula. Ele se aproximou, percebendo que algo não estava certo. Você sabe que pode contar comigo, né? A preocupação nos olhos dele a fez sentir arrepios. Mas como contar? Como abrir uma ferida que ainda estava pulsando? Ela decidiu escrever de volta, seu dedo hesitante deslizando pela tela. Quem é você? Ecoou na tela. E a resposta veio rápido. Alguém que sabe mais do que você imagina. Não confie em ninguém. O que você não sabe pode te machucar mais do que a verdade. Uma dica que a fez estalar os nervos. O celular escorregou de suas mãos e caiu no chão, fazendo um barulho irritante. André se agachou para pegá-lo. Sua expressão mudou ao ler as palavras. Ana, o que é isso? Você tem que me contar. A urgência na voz dele fez seu estômago revirar. Eu não sei se posso. Isso está relacionado ao meu passado. Nesse momento, o toque da campainha cortou o ar pesado da sala. O coração de Ana disparou. Quem poderia ser? Seu corpo acionou um modo de sobrevivência, lembrando-se da última vez que a porta se abriu para Luiz, quando seus olhos de amor se tornaram de ódio. André, confuso, foi até a porta e, ao abri-la, seus olhos se arregalaram. Diante dele estava uma mulher, o rosto pálido e os olhos cansados. Mas algo na forma como ela se apresentava era familiar. Eu sou a Raquel, disse ela, a voz trêmula, quase implorando. Precisamos conversar. André hesitou, mas antes de pudesse falar, ela empurrou delicadamente o porta e entrou, fixando o olhar em Ana. Eu sei tudo sobre o que aconteceu com Luiz, e não é como você pensa. Ana sentiu a realidade se desfazer. O que era certo agora estava em xeque. Por que Raquel estava ali? Como ela sabia sobre Luiz? Cada pergunta era uma facada. O que você quer? A voz de Ana saiu mais firme do que se sentia. Raquel respirou fundo, quase chorando. A verdade é mais devastadora do que você imagina. Você não pode ficar aqui. Eu preciso te proteger. O que Ana deveria fazer? O passado havia voltado de uma maneira que ela jamais poderia prever. Cada pedacinho de sua vida estava prestes a ser jogado em um caos ainda maior.
As mentiras e segredos começaram a se entrelaçar, e a resposta que ela tanto temia estava a um passo de ser revelada. E agora, com o peito apertado, Ana se viu em um beco sem saída. O que a mulher sabia? O que mais estava oculto? O pesadelo que pensou ter deixado para trás poderia ser só o começo. Ana olhou nos olhos de Raquel, sentindo a realidade ao seu redor escorregar como areia entre os dedos. O coração batia descompassado e a voz da mulher parecia um eco distante. "O que você quer?" insistiu Ana, tentando manter a voz firme, mas o medo infiltrava cada sílaba. Raquel respirou fundo, visivelmente agitada. Eu fui casada com o Luiz anos atrás. Ele me deixou aqui, onde todos acreditavam que estava morto. Mas hoje, eu sou a única que pode te dizer a verdade. As palavras de Raquel eram como facadas, dilacerando cada fragmento da confiança que Ana havia conseguido construir. Como assim morta? A incredulidade a cercava. Ele não está morto. Ele está vivo. Ana ficou paralisada. Aquela revelação a atingiu como um soco no estômago. Luiz, o homem que ela imaginava ter deixado para trás, que acreditava estar atrás das grades, ainda respirava? Não pode ser! Ana exclamou, e um fio de raiva começou a acender em seu peito. Raquel parecia desmoronar. Os olhos se encheram de lágrimas. Eu sei que parece loucura, mas é verdade. Ele foi envolvido em algo muito maior do que você imagina. A vida que você pensa que estava levando. Aquilo foi uma mentira. Nesse instante, o telefone de Ana vibrou novamente. Ela olhou para a tela e sentiu seu estômago revirar. Era outro aviso anônimo, mas agora com um tom diferente. Você está em perigo. Ele a encontrou. O pânico tomou conta de seu corpo. O medo a envolveu como uma camisola de força. Mas a essa altura, a confusão se somava à sua paralisia. O que mais ela não sabia? André, que até então observava em silêncio, parecia perdido. A tensão na sala aumentava sem aviso. Ele olhou de uma mulher para outra, tentando entender o significado daquela conversa. Ana, você precisa esclarecer tudo isso. Ele se aproximou buscando encorajá-la. Era o momento de compartilhar a verdade, mas a incapacidade de contar tudo parecia esmagá-la. Quem é você, Raquel? O que você tem a ver com tudo isso? Ana questionou, a voz tremendo. Raquel hesitou. A dor era evidente em seu rosto. Luiz me deixou porque fazia parte de uma rede criminosa. Eu não quero que você e Miguel fiquem no caminho dele. Ele pode voltar a qualquer momento. A sala estava carregada de tensão, como um fio prestes a se romper. O passado não era apenas um espectro. Agora parecia uma sombra viva, bem ali à sua frente. Por que você está apenas me contando isso agora? Ana gritou, as lágrimas escorrendo. A tensão no ar se tornou palpável, e um silêncio desconfortável tomou conta da sala. Do outro lado, a voz do homem era grave e autoritária. André, você precisa deixar ela saber a verdade. Estamos em perigo. Ele está a caminho e a missão dele é acabar com tudo que foi deixado para trás. E você está no meio disso. Ana olhou diretamente para André. A incredulidade estampada em seu rosto, enquanto um sentimento de traição começava a surgir. Por que o nome dele surgiu nessa conversa? Por que sabia de Luiz? Ela se sentiu tonta, como se o chão estivesse se afastando de seus pés. André, percebendo o olhar de Ana, imediatamente desligou a chamada.
Ana, eu não sabia que isso ia acontecer. Foi nesse instante que o primeiro grito ecoou do lado de fora, cortando o ar e fazendo o coração de Ana parar. O que foi isso? Raquel exclamou, o rosto pálido, agora tomado pelo pânico. Todos se viraram simultaneamente e a porta começou a ser batida com força. A tensão explodiu e Ana entendeu que a tempestade que havia temido por tanto tempo finalmente se aproximava. Seriam Luís e seus segredos enterrados, prontos para emergir, transformando suas vidas em um pesadelo ainda mais profundo. Ela desejou com toda a força que não fosse assim. Mas o que mais estava prestes a ser revelado? O batido na porta aumentou e Ana juntou coragem e determinação. Ela sabia que não era apenas seu passado se aproximando. Agora, suas escolhas também teriam consequências. A noite estava prestes a se desdobrar em algo que poderia mudá-las para sempre. A porta continuava a ser batida com força, como se quisesse explodir a barreira entre o que era seguro e o caos que estava à espreita. O coração de Ana disparava e a tensão no ar era palpável. Raquel estava pálida, perceptivelmente assustada, enquanto André mantinha a expressão de confusão, alternando entre olhar para Ana e a mula. Ela sentia que o passado nunca realmente a deixaria em paz. O que mais Raquel sabia? A verdade pareceu uma sombra que se aproximava cada vez mais. Raquel, com a voz tremendo, começou a falar novamente. A verdade sobre Luís. Ele não está só vivo, mas ele está metido em algo muito mais perigoso. O que você acha que era o que ele queria esconder? Ele foi envolvido em uma rede criminosa e eu também fui sua vítima. Ele me deu uma nova identidade e me deixou aqui, acreditando que eu estava morta. Ana não conseguia processar. Não conseguia acreditar que Luís, o homem que pensava ter deixado definitivamente para trás, ainda tinha tanto controle sobre sua vida. E o que Raquel queria dizer com aquilo tudo? O que mais havia por trás das mentiras? O porteiro gélido da realidade se abria diante dela. O celular de Ana vibrou novamente. Ela olhou para a tela e o que viu fez seu coração parar. Era uma foto de Miguel, seu filho, no barquinho, sorrindo, e a legenda: Eu estou observando vocês. O pânico inundou seu corpo e ela mal conseguiu respirar. Não, não pode ser, Ana sussurrou, sentindo seu estômago se contorcer. Ele está atrás de nós. As lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto, enquanto Raquel e André olhavam para ela, assustados. Ninguém parecia saber o que fazer. A porta se abriu de uma forma brusca e todos olharam em choque. Um homem, de olhar frio e calculista, entrou. Era Luís. Ele estava ali, em carne e osso, e sua presença subitamente fez o ar ficar pesado. Surpresa, Ana, ele disse, com um sorriso que não alcançava os olhos. O coração dela afundou, e os medos que pensou ter deixado para trás voltaram com força total. Raquel começou a se mover, colocando-se entre Ana e Luís, mas ele a ignorou completamente. Você acha que eu não sabia onde você estava? Você é uma traidora! Eu sempre soube! Falou Luís, a voz carregada de desprezo. E agora você trouxe outro para o meu circo? A perna de Ana tremeu ao ouvir aquelas palavras. O homem que prometeu ser seu amor se transformou em um pesadelo, e aquela recente esperança de começar de novo agora se esvaía. O que ele queria dela? O que havia sido verdadeiro em tudo o que vivera?
André, tentando proteger Ana, posicionou-se à frente dela. Não se aproxime! Ele gritou, a voz carregada de desafio. Mas Luísa apenas riu. Você não entendeu? O que eu quero não é com você. É com ela. Ele gesticulou na direção de Ana e o medo a consumiu. Luís continuou. O que você não sabe é que o que eu deixei para trás a segue, Ana. Tudo que você tem agora pode desaparecer em um instante. Você não pode simplesmente recomeçar sua vida como se nada tivesse acontecido. O silêncio que se seguiu foi perturbador. Cada um ali sentia o peso da verdade se aproximando. Raquel estava à beira das lágrimas. André agarrando o braço de Ana e ela mesma tentando processar cada frase cortante. Por que Luís estava de volta? O que ele queria realmente? E então, em meio ao caos, algo inesperado aconteceu. Ela olhou para Luís e perguntou, suas palavras saindo como um sussurro: Você é meu passado ou meu futuro? A resposta dele iria afundar ainda mais a navegação de sua vida. E lá dentro de si, Ana sabia que a tempestade ainda não tinha terminado. Agora, com a presença de Luís, a verdadeira batalha parecia prestes a começar. E a pergunta que... Ana olhou nos olhos de Luís, se sentindo como se tivesse prestes a desmaiar. O homem que um dia lhe prometeu amor, agora era um pesadelo. Você é meu passado ou meu futuro? A pergunta ecoou na sala, mas a resposta que ela esperava nunca chegou. Luís só sorriu, um sorriso frio, e disse: Você realmente achou que poderia escapar de mim tão facilmente? Foi então que algo inesperado aconteceu. O celular de André começou a tocar outra vez, mas não era apenas uma chamada. Era um alerta vibrante, e a tela brilhava intensamente. Ele olhou para a mensagem e seu rosto ficou pálido. As palavras que ele leu fizeram com que seu coração disparasse mais rápido do que nunca. Se você não trouxer Ana para mim até a meia-noite, você e seu filho vão se arrepender. Ana gemou. O que está acontecendo, André? Seu medo transparecia e a crise se intensificava. O tom urgente da mensagem não deixava espaço para dúvidas. André se virou para ela, agora com olhos que pareciam somente confusão. Não sei. Eu não espero que isso aconteça. Luís, observando a cena, começou a rir. É claro que você não espera, porque o que você não sabe é que o passado não é o que parece. Sempre estive um passo à frente. Agora, ele não apenas controlava a situação, parecia estar se divertindo com o desespero que cria em volta. As palavras de Luís pareciam carregar um peso muito além daquela sala. Ana estava prestes a perder tudo novamente. O que você quer de mim? Ela gritou, a voz quebrando. O que Luís pretendia fazer? Ele simplesmente se aproximou, a expressão de um monstro completo, e disse: Quero que você escolha, eu ou André. O que vai ser? A sala tremia com a tensão. Raquel, que até então estava silenciosa, se atreveu a falar. Ana, ele nunca mudou. Você precisa entender que tudo isso é um jogo para ele. Mas as súplicas de Raquel pareciam não atingir Ana. Seus pensamentos estavam em frangalhos. Então, uma batida forte na porta interrompeu a tensão. Era um som diferente, como se alguém estivesse arrombando. Todos se entreolharam. O pânico tomou conta. E se for ele? Murmurou Raquel, os olhos arregalados. E se Luís não estiver sozinho?
Luiz começou a se mover, mas Ana o interrompeu. Fique longe de mim. A fúria começou a transparecer. Ela não se deixaria intimidar por mais tempo. Mas a verdade é que em seu coração ela sabia que tudo poderia mudar em um instante. O barulho da porta agora era cada vez mais intenso, envolvendo a sala em um clima de medo. Então a porta se abriu com um estrondo. Era uma pessoa, mas não era quem todos temiam. Era Miguel. Ele estava ali, sorria inocentemente. Mas o que o adulto não perceberam era que nas suas mãos havia algo brilhante. O objeto que fez com que todos congelassem. Uma arma. Miguel não deveria ter aquilo. Um grito ecoou, mas não de Ana. Era um grito de dor. Luiz deu um passo atrás, a expressão mudando de ataque para desespero. O que você está fazendo, garoto? Miguel olhou diretamente para o pai. Eu estou protegendo a mamãe. O mundo de Ana desmoronou em um segundo. Deus, o que estava acontecendo? Como o garoto poderia ter uma arma? Ele, tão pequeno e inocente, se envolvia numa situação devastadora. E a cena se desenrolava numa velocidade aterradora. Não, Miguel, não faça isso. Ana gritou, correndo em direção a ele, mas a mente dela estava num turbilhão. O que mais havia por trás da vida de Luiz? E mais importante, como ela mesma poderia ter sido tão cega? O medo e o desespero colidiram em seu interior, e ela não sabia o que esperar a seguir. Agora, a questão era como essa reviravolta mudaria tudo. As revelações sobre Luiz, as mentiras e os segredos que ocultava. Isso estava longe de acabar. E a pergunta que pulsava em sua mente era: quem realmente era quem ali? Ana olhou fixamente para Miguel, segurando a arma, o olhar decidido em seu rostinho. Miguel, não! Ela gritou, mas a voz ficou presa na garganta. O medo era uma névoa, densa e sufocante. O silêncio na sala era ensurdecedor, só quebrado pela respiração acelerada de todos. Luiz, que parecia tão confiante um segundo atrás, agora estava frente a frente com o próprio filho, armado. Miguel, volta aqui. Ele disse, com uma calma falsa que parecia derretida pela tensão. Você não tem ideia do que está fazendo. Mas a criança não recuou. Ela estava entre a inocência e a urgência de defender a mãe. Uma batalha interna que ninguém ali poderia entender. Eu não deixo você tocar na mamãe, Miguel declarou, a voz firme, mas com um leve tremor. Ana sentia o coração despedaçar. Aquela pequena figura que deveria estar brincando no parquinho, agora estava em perigo. Que mundo era aquele? O que mais Luiz poderia fazer? Luiz sorriu de um jeito que fazia o estômago dela embrulhar. Olha só, que corajoso! Mas você precisa entender uma coisa, garoto. A vida não é assim tão simples. Ele deu um passo à frente, mas Miguel não se moveu. O olhar do menino estava determinado. Nesse instante, o celular de Ana piscou de novo. Era uma mensagem, e a tela iluminou o rosto apreensivo dela. Ele já sabe que você está com o filho. É hora de agir. Mais uma vez, seu coração afundou. O que isso significava? Seu mundo estava desmoronando em torno dela, cada segundo mais intenso que o anterior. Quem é você? Ana perguntou, os olhos fixos em Luiz.
As palavras saíram como um desafio, mas ela decidiu não mostrar o medo. Você não pode nos ameaçar. Ele apenas riu, mas o riso não tinha o som da vitória. Era uma risada nervosa, quase de desespero. E se eu te contar que seu filho não é realmente seu? A frase caiu como um peso na sala, e o ar pareceu desaparecer. Ana congelou. O quê? Seus olhos se arregalaram. Cada batida de seu coração ecoava como uma explosão. O que você está dizendo? As palavras de Luiz eram veneno, cada uma mais amarga que a outra. Miguel é meu, Ana. Você sempre soube. Toda essa história de proteção e amor foi uma farsa. Na verdade, você é apenas uma peão no meu jogo. As cores da sala se tornaram um borrão. Miguel olhou para Ana, buscando segurança em seus olhos. Mas o que ele encontrou foi confusão. O quê? Não! Isso é mentira! Ana se virou para Raquel, para André, buscando apoio. Ele está mentindo! Está tentando nos manipular! Mas a expressão de André tinha mudado. O medo se juntava à incredulidade, e Ana percebeu que a verdade não estava apenas em uma frase. Era como uma bomba prestes a explodir. Miguel estava ali, totalmente perdido entre os adultos e a arma em suas mãos. O choro começava a acumular nos olhos dele, e isso rasgava o coração de Ana. Mamãe, ele tá falando besteira, né? Ele olhou desesperado, sem entender o que estava acontecendo. A cena se tornava mais pesada a cada segundo. Nossa, Miguel! Luiz exclamou, um sarcasmo gelado emanando dele. Se você soubesse o que realmente aconteceu na sua vida. E de repente a campainha tocou novamente. Mas não era uma campainha comum. Era como um sinal, um chamado místico que envolvia todos ali. Quem mais está lá fora? Raquel perguntou, o pânico se manifestando em sua voz. A tensão ficou insuportável. O pesado eco de batidas na porta coincidiu com um batimento ansioso em seu coração. Luiz se virou, tomando posição. Você não faz ideia do que está prestes a acontecer, Ana, ele disse, a voz baixa e ameaçadora. Neste instante, algo se quebrou fora da porta. Um som estrondoso que fez todos pularem. O fato era simples. A verdade estava prestes a ser revelada. A cada segundo, as mentiras se reviravam. E Ana percebeu que o verdadeiro inimigo não era Luiz, mas sim tudo o que ela ignorava sobre seu próprio passado. A porta estourou. Era um homem alto e forte, com uma expressão de raiva. Está na hora de você assumir suas responsabilidades, Ana, ele gritou, e a sala ficou em silêncio novamente. Um silêncio que cortava como faca. A realidade estava prestes a mudar. Quem era ele? E o que Ana tinha a ver com tudo aquilo? O coração dela disparou. O jogo estava apenas começando. E agora, cada um precisaria enfrentar não apenas a verdade, mas o que significava ser parte deste maldição que nunca pediu para carregar. O que mais estava escondido nas sombras do passado? Era a hora da revelação. E ninguém estava pronto para o que estava por vir. Ana olhou fixamente para Miguel, segurando a arma, o olhar decidido em seu rostinho. Miguel, não! Ela gritou, mas a voz ficou presa na garganta. O medo era uma névoa densa e sufocante, e o silêncio na sala parecia pesar mais que uma rocha. Luiz. Miguel! Volta aqui! Luiz disse com um tom que tentava ser suave,
Mas Ana podia sentir a tensão subindo. Você não tem ideia do que está fazendo. Mas Miguel não estava disposto a recuar. O pequeno estava entre a inocência e a urgência de proteger a mãe. O olhar determinado dele fazia o coração de Ana disparar. Eu não deixo você tocar na mamãe, Miguel declarou. A voz firme, mas com um leve tremor. O mundo de Ana parecia desmoronar ali, diante dela. Aquele menino que só queria brincar, agora estava forçado a enfrentar a realidade crua que a vida lhe impusera. Ela sentiu um aperto no peito. Luiz esboçou um sorriso frio. Que corajoso! Mas você precisa entender uma coisa, garoto. A vida não é assim, tão simples. Ele deu um passo à frente, mas Miguel não se moveu. O garoto se manteve firme, protegendo Ana. O coração dela acelerou. Ela não podia deixar que isso acabasse em tragédia. O celular de Ana vibrou novamente e ela olhou para a tela. Era uma mensagem e a luz do celular iluminou seu rosto pálido. Ele já sabe que você está com o filho. É hora de agir. O pânico tomou conta dela. Quem estava por trás da mensagem? O que aquilo significava? Quem é você? Ana perguntou, abruptamente, dirigindo-se a Luiz com uma mistura de raiva e desespero. As palavras dele cortavam como facas. A vida que você acha que tem é uma mentira. Logo, a campainha tocou de novo. Mas não era uma campainha comum. O som era um chamado, uma sirene na escuridão. O homem que invadiu a sala era alto, com uma expressão de raiva que fez o sangue de Ana gelar. Está na hora de você assumir suas responsabilidades, Ana. Ele gritou e o ar pesou ainda mais. Mãe! Miguel gritou, seu rosto se contorcendo em confusão. Ele olhou para Ana, buscando proteção. O homem que parecia ser uma infiltração de pesadelos continuou. Você não faz a menor ideia do que está acontecendo, não é? Luiz não é só seu passado. Ele faz parte de uma rede enorme e está na hora de você saber a verdade. A declaração chocou a todos. Ana sentiu o chão desaparecer sob os pés. Era como uma bomba, prestes a explodir. Do que você está falando? Ela perguntou, a voz falhando. Que verdade? O homem olhou fixamente para Luiz e uma expressão de desprezo surgiu em seu rosto. Você não tem que esconder mais nada, Luiz. Todos sabemos que você está no centro de tudo isso. E essa vida que você levou, essa farsa, já chegou ao fim. Ana piscou, tentando compreender. O que mais ela não sabia? Luiz olhou de modo raivoso para o intruso. Cale a boca. Você não sabe o que está dizendo. Mas Ana percebeu uma insegurança em sua voz. Você não deveria ter deixado rastros. Suas mentiras estão prestes a desmoronar. O menino. O homem gesticulou em direção a Miguel, que tremia, mas mantinha a arma firme. Ana queria gritar, queria sair dali, mas sentia suas pernas fixas no chão. O perigo era palpável. O que estava acontecendo? Deixa o Miguel fora disso. Ele é só uma criança, ela implorou.
porque você não sabe o que está dizendo. Mas Ana, mais a dor e o desespero pareciam não importar para ninguém. A polícia! Você trouxe eles aqui! Luiz gritou para o homem, o desespero agora transparecendo na sua voz. Ninguém parecia saber o que fazer. De repente, um oficial entrou pela porta e, antes mesmo de uma palavra ser dita, o tumulto estourou. O homem que havia entrado antes, o intruso, foi cercado por 2 policiais. Mãos para cima! Você está preso! Miguel, em estado de choque, viu toda a cena se desenrolar. E em um momento de confusão, a arma escorregou de suas mãos e caiu no chão com um barulho seco. Ana pulou, atingindo a criança em um abraço protetor. Está tudo bem, Miguel. Está tudo bem. Mas o pânico ainda martelava em seu coração. Luiz gritou, mas a situação estava fugindo do seu controle. Vocês não sabem com quem estão lidando. Sua voz. O que estava acontecendo ficava mais um espetáculo de horror. E com ela, antigas sombras que pareciam ter sido enterradas. A polícia não estava ali apenas para prender e revelava um jogo imenso e perigoso. Ana ocupou-se em proteger Miguel, mas a histeria interna a fazia questionar tudo. Quem poderia confiar? O que realmente estava em jogo? O que Luiz tinha a ver com a rede que o homem mencionou? Essa era apenas a ponta de um iceberg. E o horror estava prestes a vir à tona, de uma forma que ninguém esperava. Ana olhou fixamente para Miguel, segurando a arma, o olhar decidido em seu rostinho. Miguel, não! Ela gritou, mas a voz ficou presa na garganta. O medo era uma névoa densa e sufocante. E o silêncio na sala parecia pesar mais que uma rocha. Luiz, que antes mostrava segurança, agora tinha um semblante que misturava surpresa e apreensão enquanto pencá. Miguel, volta aqui! Luiz disse com um tom que tentava ser suave, mas Ana podia sentir a tensão subindo. Você não tem ideia do que está fazendo. Mas Miguel não estava disposto a recuar. O pequeno estava entre a inocência e a urgência de proteger a mãe. O olhar determinado dele fazia o coração de Ana disparar. Eu não deixo você tocar na mamãe, Miguel declarou, a voz firme, mas com um leve tremor. O mundo de Ana parecia desmoronar ali, diante dela. Aquele menino que só queria brincar, agora estava forçado a enfrentar a realidade crua que a vida lhe impusera. Ela sentiu um aperto no peito. Luiz esboçou um sorriso frio. Que corajoso! Mas você precisa entender uma coisa, garoto. A vida não é assim tão simples. Ele deu um passo à frente, mas Miguel não se moveu. O garoto se manteve firme, protegendo Ana. O coração dela acelerou. Ela não podia deixar que isso acabasse em tragédia. O celular de Ana vibrou novamente e ela olhou para a tela. Era uma mensagem, e a luz do celular iluminou seu rosto pálido. Ele já sabe que você está com o filho. É hora de agir. O pânico tomou conta dela. Quem estava por trás da mensagem? O que aquilo significava? Quem é você? Ana perguntou abruptamente, dirigindo-se a Luiz com uma mistura de raiva e desespero. As palavras dele cortavam como facas. A vida que você acha que tem é uma mentira. Logo, a campainha tocou de novo. Mas não era uma campainha comum. O som era um chamado. Uma sirene na escuridão.
O homem que invadiu a sala era alto, com uma expressão de raiva que fez o sangue de Ana gelar. Está na hora de você assumir suas responsabilidades, Ana, ele gritou, e o ar pesou ainda mais. Mãe! Miguel gritou, seu rosto se contorcendo em confusão, buscando proteção. O homem que parecia ser uma infiltração de pesadelos continuou. Você não faz a menor ideia do que está acontecendo, não é? Luiz não é só seu passado. Ele faz parte de uma rede enorme. Está na hora de você saber a verdade. A declaração chocou a todos. Ana sentiu o chão desaparecer sob os pés. Era como uma bomba, prestes a explodir. Do que você está falando? Ela perguntou, a voz falhando. Que verdade? O homem olhou fixamente para Luiz, e uma expressão de desprezo surgiu em seu rosto. Você não tem que esconder mais nada, Luiz. Todos sabemos que você está no centro de tudo isso. E essa vida que você levou, essa farsa, já chegou ao fim. Ana piscou, tentando compreender. O que mais ela não sabia? Luiz olhou de modo raivoso para o intruso. Cale a boca. Você não sabe o que está dizendo. Mas Ana percebeu uma insegurança em sua voz. Você não deveria ter deixado rastros. Suas mentiras estão prestes a desmoronar. E o menino? Vamos deixar que escolha? O homem gesticulou em direção a Miguel, que tremia, mas mantinha a arma firme. Ana queria gritar, queria sair dali, mas sentia suas pernas fixas no chão. O perigo era palpável. O que estava acontecendo? Deixe o Miguel fora disso. Ele é só uma criança, ela implorou. Mas a dor e o desespero pareciam não importar para ninguém ali. Neste momento, uma luz azulada começou a piscar lá fora. O som de sirenes ecoou pela sala e o ambiente se transformou em caos. A polícia! Você trouxe eles aqui! Luiz gritou para o homem, o desespero agora transparecendo na sua voz. Ninguém parecia saber o que fazer. De repente, um oficial entrou pela porta, e antes mesmo de uma palavra ser dita, o tumulto estourou. O homem que havia entrado antes, o intruso, foi cercado por 2 policiais. Mãos para cima! Você está preso! Miguel, em estado de choque, viu toda a cena se desenrolar e, em momento de confusão, a arma escorregou de suas mãos e caiu no chão com um barulho seco. Ana pulou, atingindo a criança em um abraço protetor. Está tudo bem, Miguel. Está tudo bem. Mas o pânico ainda martelava em seu coração. Luiz gritou, mas a situação estava fugindo do seu controle. Vocês não sabem com quem estão lidando. Sua voz soava desesperada e a cena se tornava um verdadeiro espetáculo de horror. O que estava acontecendo? A verdade finalmente estava se desnudando e, com ela, antigas sombras que pareciam ter sido enterradas. A polícia não estava ali apenas para prender Luiz, mas a venda estava caindo e revelava um jogo imenso e perigoso. Ana ocupou-se em proteger Miguel, mas a histeria interna a fazia questionar tudo. Quem poderia confiar? O que realmente estava em jogo? O que Luiz tinha a ver com a rede que o homem mencionou? Essa era apenas a ponta de um iceberg, e o horror estava prestes a vir à tona de uma forma que ninguém esperava. Nesse instante, no meio da confusão, a voz de Raquel cortou o ar. Ana, eu posso ajudar, mas você precisa ouvir. O desespero em seu tom fez Ana voltar a atenção para ela. Luiz, ele não é quem você pensa. A verdade é muito mais sombria. Você precisa saber sobre sua origem. Ana,
O coração de Ana disparou. O que você quer dizer? Seus olhos mostravam receio e curiosidade. Raquel olhou diretamente para Luiz. Sua voz tremia. Ana, você é filha do chefe dessa organização. Luiz não só te contou mentiras, mas ele se casou com você para ganhar confiança, para chegar mais perto de você e da sua herança. Essa é a razão de ter deixado Miguel desprotegido, porque ele sempre te quis como um peão no jogo dele. Ana estava paralisada, a mente borbulhando de pensamentos. Não pode ser. Isso não faz sentido. As lágrimas começaram a escorregar de seus olhos. Como ela poderia ter sido tão ingênua? Quem era realmente Luiz? E o que mais estava em jogo agora? A verdade estava cravada no ar, e a insegurança tomou conta de Ana. Com essas novas informações, tudo que ela acreditava ter construído desabou. O que viria agora? O fato de que a vida que conhecia era uma teia de mentiras e manipulações deixou seu coração acelerado e sua mente em frangalhos. O que mais Raquel sabia? O que mais estava escondido nas sombras? A resposta parecia pairar no ar. Mas Ana sentia que se tornaria mais dolorosa a cada revelação. Agora, com as sirenes gritando à distância e uma tempestade de emoções a envolvendo, Ana percebeu que a verdade era mais terrível do que qualquer pesadelo. E a pergunta que ecoava em sua mente era: o que ela faria a seguir? Ana olhou fixamente para Miguel, segurando a arma, o olhar decidido em seu rostinho. Miguel não, ela gritou, mas a voz ficou presa na garganta. O medo era uma névoa densa e sufocante, e o silêncio na sala parecia pesar mais que uma rocha. Luiz, que antes mostrava segurança, agora tinha o semblante que misturava surpresa e apreensão, enquanto encarava o filho. Miguel, volta aqui! Luiz disse com um tom que tentava ser suave, mas Ana podia sentir a tensão subindo. Você não tem ideia do que está fazendo. Mas Miguel não estava disposto a recuar. O pequeno estava entre a inocência e a urgência de proteger a mãe. O olhar determinado dele fazia o coração de Ana disparar. Eu não deixo você tocar na mamãe. Miguel declarou, a voz firme, mas com um leve tremor. O mundo de Ana parecia desmoronar ali, diante dela. Aquele menino, que só queria brincar, agora estava forçado a enfrentar a realidade crua que a vida lhe impusera. Ela sentiu um aperto no peito. Luiz esboçou um sorriso frio. Que corajoso! Mas você precisa entender uma coisa, garoto. A vida não é assim tão simples. Ele deu um passo à frente, mas Miguel não se moveu. O garoto se manteve firme, protegendo Ana. O coração dela acelerou. Ela não podia deixar que isso acabasse em tragédia. O celular de Ana vibrou novamente e ela olhou para a tela. Era uma mensagem e a luz do celular iluminou seu rosto pálido. Ele já sabe que você está com o filho. É hora de agir. O pânico tomou conta dela. Quem estava por trás da mensagem? O que aquilo significava? Quem é você? Ana perguntou abruptamente, dirigindo-se a Luiz com uma mistura de raiva e desespero. As palavras dele cortavam como facas. A vida que você acha que tem é uma mentira. Logo, a campainha tocou de novo. Mas não era uma campainha comum. O som era um chamado, uma sirene na escuridão. O homem que invadiu a sala era alto, com uma expressão de raiva que fez o sangue de Ana gelar. Está na hora de você assumir suas responsabilidades, Ana. Ele gritou, e o ar pesou ainda mais. Mãe, Miguel gritou, seu rosto se contorcendo em confusão. Ele olhou para Ana, buscando proteção.
O homem, que parecia ser uma infiltração de pesadelos, continuou. Você não faz a menor ideia do que está acontecendo, não é? Luiz não é só seu passado. Ele faz parte de uma rede enorme. E está na hora de você saber a verdade. A declaração chocou a todos. Ana sentiu o chão desaparecer sob os pés. Era como uma bomba prestes a explodir. Do que você está falando? Ela perguntou, a voz falhando. Que verdade? O homem olhou fixamente para Luiz e uma expressão de desprezo surgiu em seu rosto. Você não tem que esconder mais nada, Luiz. Todos sabemos que você está no centro de tudo isso. E essa vida que você levou, essa farsa, já chegou ao fim. Ana piscou, tentando compreender. O que mais ela não sabia? Luiz olhou de modo raivoso para o intruso. Cale a boca! Você não sabe o que está dizendo. Mas Ana percebeu uma insegurança em sua voz. Você não deveria ter deixado rastros. Suas mentiras estão prestes a desmoronar. E o menino? Vamos deixar que ele escolha? O homem gesticulou em direção a Miguel, que tremia, mas mantinha a arma firme. Ana queria gritar, queria sair dali, mas sentia suas pernas fixas no chão. O perigo era palpável. O que estava acontecendo? Deixa o Miguel fora disso. Ele é só uma criança. Ela implorou, mas a dor e o desespero pareciam não importar para ninguém ali. Neste momento, uma luz azulada começou a piscar lá fora. O som de sirenes ecoou pela sala e o ambiente se transformou em caos. A polícia! Você trouxe eles aqui! Luiz gritou para o homem, o desespero agora transparecendo na sua voz. Ninguém parecia saber o que fazer. De repente, uma oficial entrou pela porta. E antes mesmo de uma palavra ser dita, o tumulto estourou. O homem que havia entrado antes, o intruso, foi cercado por 2 policiais. Mãos para cima! Você está preso! Miguel, em estado de choque, viu toda a cena se desenrolar e, em um momento de confusão, a arma escorregou de suas mãos e caiu no chão com um barulho seco. Ana pulou, atingindo a criança em um abraço protetor. Está tudo bem, Miguel. Está tudo bem. Mas o pânico ainda martelava em seu coração. Luiz gritou, mas a situação estava fugindo do seu controle. Vocês não sabem com quem estão lidando. Sua voz soava desesperada, e a cena se tornava um verdadeiro espetáculo de horror. Nesse instante, a voz de Raquel cortou o ar. Ana, eu posso ajudar, mas você precisa ouvir. O desespero em seu tom fez Ana voltar a atenção para ela. Luiz, ele não é quem você pensa. A verdade é muito mais sombria. Você precisa saber sobre sua origem, Ana. Ana estava paralisada, a mente borbulhando de pensamentos. O que você quer dizer? Seus olhos mostravam receio e curiosidade. Raquel olhou diretamente para Luiz. Sua voz tremia. Ana, você é filha do chefe dessa organização. Luiz não só te contou mentiras, mas ele se casou com você para ganhar confiança, para chegar mais perto de você e da sua herança. Essa é a razão de ter deixado Miguel desprotegido, porque ele sempre te quis como um peão no jogo dele. Ana estava tão em choque que a realidade parecendo distorcida. Não pode ser. Isso não faz sentido. As lágrimas começaram a escorregar de seus olhos.
Como ela poderia ter sido tão ingênua? Quem era realmente Luís? E o que mais estava em jogo agora? A verdade estava cravada no ar, e a insegurança tomou conta de Ana. Com essas novas informações, tudo o que ela acreditava ter construído desabou. O que viria agora? O fato de que a vida que conhecia era uma teia de mentiras e manipulações deixou seu coração acelerado e sua mente em frangalhos. E então, enquanto a tensão na sala crescia, uma das janelas estourou com uma explosão ensurdecedora. Todos se viraram. O barulho foi seguido por uma fumaça densa e um grito ensurdecedor. Um homem encapuzado entrou, segurando algo que reluzia sob a luz. "É hora de acabar com isso tudo!" ele gritou. A confusão tomou conta do ambiente. A explosão havia ofuscado a luz e aumentado a adrenalina de todos. Luís, com um olhar de horror, gritou: "Não! O que você está fazendo aqui?" No meio do caos, Ana viu que o homem encapuzado se aproximava dela. "Você não sabe quem você realmente é, Ana." Ele estendeu a mão, e enquanto seus olhares se cruzavam, Ana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Quem era aquele homem? Que verdades ele escondia? Ela olhou para Miguel, que agora estava paralisado ao seu lado, confuso e em estado de tensão, e então para Raquel e André. O ar estava pesado e a sala parecia estar à beira de um colapso total. Ana estava em um campo de batalha emocional. Qual era a verdadeira história dela? O que mais ela iria descobrir sobre sua vida e seu passado? Ele tinha razão. A verdade poderia ser mais devastadora do que ela era capaz de imaginar. As perguntas ecoavam em sua mente, e com o choque da explosão à sua volta, ela percebeu que esse era apenas o começo de uma jornada aterradora e reveladora. O que aconteceria agora? Quem estava realmente no controle? As respostas pareciam tão distantes quanto um sonho. E a única certeza que tinha era que o que estava por vir mudaria tudo, e que a verdade estava a ponto de explodir, trazendo consigo novos horrores e revelações. O homem encapuzado avançou com um brilho ameaçador nos olhos, e Ana sentiu sua respiração falhar. O caos estava se desenrolando à sua frente. Miguel, indefeso, continuava confidando naquela pequena arma, como se estivesse segurando o próprio destino. Mas o medo e a confusão tomavam conta dele. O homem estava ali e a verdade. Ana gritou, lutando para entender. Raquel, de pé ao seu lado, segurou o braço dela com força, os olhos arregalados. "Ana, você precisa saber a verdade. Não estamos a salvo aqui. E Luís não é o que você imagina." Luís permaneceu parado, em choque, enquanto o homem encapuzado desacelerava, revelando um semblante de poder. "Ana, você não faz ideia do que está envolvido. O seu pai não é quem você pensa que é." "Pare de brincar," Ana respondeu, um nó se formando na sua garganta. O peso das palavras parecia esmagá-la. "Pare de tentar me manipular." As sirenes lá fora aumentavam, mas dentro da sala o tempo parecia congelar. "Ele não está tentando te manipular, Ana." Raquel interrompeu, a voz preocupada. "Eu tô tentando te salvar." Miguel finalmente olhou para Ana. Seu olhar agora é um misto de medo e confusão. "Mãe, o que está acontecendo?" Ele parecia tão pequeno e vulnerável naqueles momentos. O homem encapuzado se aproximou mais, um semblante grave. "Se você não agir rápido, tudo o que você ama pode ser destruído."
Essa não é só uma questão de sua vida, é uma questão de família. Ana sentiu um frio na espinha. O que ele estava dizendo? Quem era seu pai? O que havia de tão sinistro naquela verdade que pairava sobre eles? Nesse instante, Luiz, quebrando o silêncio, anunciou: Você não pode confiar em ninguém, Ana. Tem coisas que você não sabe sobre você e sobre mim. Ele se virou, confrontando o homem. Se você não sabe, eu vou fazer o que for para proteger minha família. Um disparo de sirenes pré-anunciava a chegada da polícia. Tenha cuidado, Ana. Raquel gritou, e de repente a sala foi preenchida com gritos, passos pesados e policiais invadindo. Todos no chão. Um dos oficiais gritou, a voz cortante. Miguel, apavorado, correu para o lado de Ana, que o puxou para um abraço apertado, sentindo o pequeno tremendo, e a realidade crua desabou sobre ela. Ela tinha que proteger Miguel a todo custo. O homem encapuzado, percebendo a presença da polícia, fez menção de se afastar, mas Ana não hesitou. Não, espere. Quem é você? Mas ele simplesmente sorriu e sussurrou. Todo mundo tem um passado que precisa enfrentar, Ana. A verdade sempre vem à tona. E então, desapareceu na confusão. A cena se desenrolava rápido, tumultuada e emocional. A adrenalina estava a mil. A polícia cercava Luiz e Raquel, enquanto Ana tentava manter Miguel seguro entre seus braços. As luzes piscantes e o barulho dos gritos compartilhados misturavam-se em um frenesi horrível. A tensão na sala se transformou em um grito ensurdecedor de dor, confusão e revelações não ditas. Mas no meio do caos, Ana percebeu que a verdade tinha um caminho sinuoso. Era algo que não se revelava facilmente. Quando tudo finalmente se acalmou, Ana olhou para Raquel e Luiz. Agora é hora de enfrentar isso. Se a verdade é essa, quero que saibam que não deixarei que nada destrua a vida do meu filho outra vez. Eu serei forte. As palavras ecoaram na sala. O que viriam fazer a seguir? O que mais estava por vir? A incerteza pairava no ar, mas uma onda de determinação crescia em Ana. Com Miguel ao seu lado, ela se preparava para descobrir cada detalhe. Era hora de levar por diante. Para onde isso iria levar? O futuro era uma tela em branco, mas a história ainda não estava pronta para ser escrita. E assim, enquanto olhava nos olhos de Miguel, Ana sentiu que a batalha estava longe de acabar. Importante mesmo era se reencontrar, em cada escolha, em cada verdade. O que mais poderia surgir daquele pesadelo? A única certeza era que a próxima página de sua história ainda estava por se revelar. E agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a trazer mais conteúdos assim. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que